O regresso de Matias. Gabriele Biondi pelo Espírito Lúcio. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Quantas perdas são necessárias para o encontro? Quantas encarnações para a evolução? Quantas quedas para a elevação? O monge Matias não fazia ideia das batalhas já travadas e das que estavam por vir quando permitiu que a aspereza no seu coração desse lugar ao amor e à caridade, pois esse é apenas o início de uma história que poderia ser a de um de nós. Nesse romance, o irmão Lúcio nos mostra de forma ímpar que estar na luz é apenas um pequeno passo para ser luz. E que não é preciso estar no plano espiritual para isso, pois ser luz também é reencarnar. O regresso de Matias, obra psicografada por Gabriele Biondi, nos envolve e faz refletir da primeira à última página, e nos ensina que superar-se é vencer dia após dia por toda a eternidade. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios e comenta bastante para que o YouTube continue me divulgando para outros ouvintes. Bom livro. Parte 1. Capítulo 1. Infância. Pedi aos meus mentores a oportunidade de narrar estas memórias a fim de mostrar como pude me encontrar e me perdoar. Perdoar-se é tão essencial quanto perdoar o próximo e, somente assim, consegue-se encerrar uma história. A encarnação que menciono se deu no final século XIX, na cidade de Bolonha, Itália. Meus pais eram comerciantes e tínhamos um açougue, sendo considerados uma família abastada para os padrões da época. Desde o meu nascimento meus pais, mas especialmente minha mãe, perceberam que eu tinha uma certa dificuldade em brincar com meus irmãos e demais crianças de nosso convívio. Eu era muito agressivo, com temperamento bastante tempestuoso e facilmente me exasperava. Pelo instinto de preservação, eles se afastavam de mim. Lembro-me de uma vez em que agredi Ana, minha irmã 1 ano mais nova. Ela havia pegado um brinquedo meu e eu bati nela até mesmo após ela já estar desmaiada, cessando apenas com a chegada de meu pai. Ele me puxou pelo braço e, desesperado, gritou para que minha mãe socorresse Ana. Levou-me para o quarto e me bateu com o cinto até que eu sangrasse. Acredito que se eu pedisse para ele parar, ou se ao menos chorasse e demonstrasse sofrimento, ele teria parado, mas eu permaneci calado, como se aquilo não estivesse acontecendo comigo. Nessa ocasião, eu tinha 8 anos. Depois desse incidente as coisas mudaram na minha casa. Eu sentia que até meus pais tinham medo de mim e das minhas reações. Minha mãe, sempre tão carinhosa, passou a ter receio da minha presença. Ana não olhava mais para mim e corria quando eu chegava. Mas isso não me deixava triste. Eu me sentia forte e invencível. Meu isolamento foi se tornando cada vez mais evidente, e até passei a fazer as refeições no meu quarto. Naquele ano, minha mãe engravidou novamente. Além de mim, Ana e Adelaide, teríamos Alfredo, mas isso não me causou comoção alguma. Um dia Alfredo, que ainda não completara 5 anos, entrou no meu quarto, o que me causou um desequilíbrio imenso já que eu não permitia que ninguém ali entrasse sem a minha presença. Eu tinha 14 anos e vivia assim, limpavam o quarto quando eu saía para me banhar e, quando eu voltava, não deveria haver mais rastro de qualquer pessoa. Nesse dia, ele entrou cambaleando, tentando empurrar a porta para passar e emitindo sons sem sentido. Eu tentei controlar minha ira, gritei para que saísse dali, mas ele achava que estávamos brincando. Tentei com todas as minhas forças me manter sentado e calmo, mas, quando me dei conta, eu já o havia empurrado escada abaixo. Depois daquele dia, as coisas tornaram-se diferentes. Em vez de me sentir invencível, me sentia um estorvo. Certa noite ouvi uma conversa de meus pais com o padre, na qual eles lhe pediam que o socorressem, pois era perigoso manter-me em casa já que logo eu cresceria e me tornaria mais forte. Não tardou e os 3 saíram. Senti certo receio a respeito do meu destino, mas não tive a menor curiosidade em saber como estava Alfredo. Passados alguns dias, meu pai trouxe uma cadeira especial para meu irmão, e aquilo despertou minha curiosidade.
Fui até seu quarto para espiar e vi quando o pegavam no colo para colocar naquela cadeira. Suas perninhas estavam flácidas e, por isso, conclui que ele havia perdido alguns movimentos, mas essa constatação não me causou nenhum remorso. Passado um mês, meu pai veio ao meu quarto, me entregou um embrulho de papel e disse: "Vista-se. Eu o aguardo aqui fora." Vesti a roupa sem fazer perguntas. Saí do quarto e seguimos a cavalo até a igreja. O padre já nos aguardava na porta e eu fiquei esperando ao lado do cavalo enquanto eles conversavam. Enquanto isso, observei aquele local que, embora fosse uma igreja, era sombrio e escuro, com a aparência de guardar muitos segredos. Reparei que a túnica que meu pai me dera era semelhante à dos acólitos que auxiliavam o padre. "Venha, filho, vou lhe mostrar suas instalações." Segui o padre por corredores úmidos, escuros e mal cheirosos, reparando que não havia crianças ali. De fato, eu era o mais moço. Andamos por todo o local, e fui apresentado aos lugares onde faria minhas refeições, tomaria banho e dormiria. Havia horário para acordar, para orar e para exercer as tarefas que seriam minha responsabilidade dali em diante. Eu não sentia medo e, muito menos, falta da minha família. Ao terminar de ver tudo, o padre me conduziu até o pequeno quarto de dormir. Era bastante pequeno, com uma janela de no máximo 2 palmos, espaço suficiente apenas para entrar luz. Era ainda bem alta, impossibilitando que se olhasse para fora. Na parede havia uma cruz e a cama era bem simples, coberta com uns trapos sobre os quais eu dormiria. E assim, não tardei a dormir tranquilamente, como o fiz em todas as outras noites da minha vida. Às 5 da manhã o sino tocou informando que era hora de iniciarmos as atividades. Deveríamos estar limpos e presentes às 5:30 no salão de refeições. Já no local, recebi um copo com café e um pão. 10 minutos após termos recebido a comida, o sino tocou novamente, e seguimos em silêncio para a cúpula de orações, lugar muito escuro e úmido. Ali, ficaríamos várias horas em oração até que o sino tocasse novamente. Fui, então, incumbido de cuidar dos animais, devendo dar-lhes água e ração 4 vezes ao dia. A tarefa, aparentemente fácil, se tornava penosa, pois as distâncias eram grandes e os galões de água e os sacos de ração eram bastante pesados. Ao fim do dia, terminadas nossas tarefas, comíamos, orávamos e íamos dormir. E essa foi a minha rotina por 2 meses. Eu era o mais novo de todos os rapazes que estavam ali. Ninguém se falava e o silêncio absoluto era constante. Tive a impressão de que todos que estavam ali haviam causado algum incômodo às suas famílias. Eu não era uma exceção, porém, apenas eu não recebia cartas, pães, frutas e outros presentes. Às vezes íamos ao confessionário, onde deveríamos falar dos nossos pecados e do nosso arrependimento. Entretanto, eu era desprovido de qualquer remorso e, em uma de minhas confissões, me sentei e disse friamente ao irmão que estava do outro lado: "Não tenho nada a dizer." "Não está arrependido, irmão Matias?" "Não." Assim, me levantei e sentei novamente nos bancos frios onde deveríamos ficar aguardando que todos terminassem as suas confissões. Naquela noite, após o término, todos foram dispensados para que retornassem às suas alcovas, exceto eu. O padre pediu que eu o acompanhasse e caminhamos até o celeiro. Era uma noite bonita, com o céu iluminado pelo brilho dos astros. "Matias, me conte sobre sua experiência aqui nos últimos dias." "Eu segui os horários e alimentei os animais." "Não, meu filho, é sobre o seu íntimo. Esses dias de silêncio não o fizeram pensar." "Não, padre." "Matias, olhe para o céu. Veja a beleza da obra de Deus. Isso não lhe traz bons sentimentos." "Não sinto nada de diferente, padre." Ele ficou reflexivo por alguns instantes. "Bom, tentaremos algo novo para você. Amanhã, quando o sino tocar, após a refeição matutina, venha aqui fora." Voltamos para dentro e eu dormi tranquilamente, como em todas as outras noites.
Não tive medo, sequer curiosidade sobre o que aconteceria. O sino tocou. Segui as ordens do padre e me apresentei no local marcado, onde havia outros homens que estavam se apresentando para uma viagem. O padre, quando me viu, acenou para que eu me aproximasse. Matias, você seguirá em peregrinação com os monges franciscanos. Tenho certeza de que fará muito bem à sua alma, pois aprenderá muito e praticará caridade. Não questionei, nem demonstrei interesse, apenas me juntei aos demais e segui. Capítulo 2. Peregrinação. Já fazia 2 dias que estávamos caminhando e eu me sentia cansado e faminto. Enfim chegamos a uma vila e tive a esperança de que iríamos buscar alimento, mas, em vez disso, os monges foram a uma casa de cura. Eles chamavam aquele local de casa de cura, mas a cura, sem dúvidas, não existia ali. Havia muitas pessoas doentes gemendo em camas de palha. Freiras andavam apressadas entre os doentes, levando água e compressas, retirando dejetos e levando alimentos. O cheiro me causava náuseas, mas o pior ainda era aquela horrível sinfonia de gritos e gemidos. Entretanto, aquilo tudo que via conseguiu me despertar um sentimento que para mim era desconhecido. Senti angústia ao ver aquela miséria, uma angústia tão grande que me obrigou a deixar às pressas aquele local. Irmão Matias, você está bem? Sim, estou me recompondo. É sua primeira peregrinação? É sim. Vai se acostumar. Venha e sente-se. Buscarei água. O jejum nos traz desconforto físico no início, mas hoje o irmão comandante vai nos deixar pedir alimento. Não entendi o que ele quis dizer com pedir alimento, mas, naquele momento, minha prioridade era lutar contra a angústia e a náusea que me sufocavam. Já era noite quando compreendi o que o irmão Berto estava dizendo. Nós nos separamos em pequenos grupos e fomos pedir esmola. Aquilo me confundiu a cabeça. Como homens deixavam suas casas por vontade própria para passar fome, sede e frio. Eu não tinha escolha, mas eles estavam felizes com aquilo tudo. Meu grupo e eu conseguimos comida e abrigo em um celeiro. Agradeci profundamente, porque chovia demais naquela noite. Pela primeira vez em minha vida não consegui dormir. Não era medo, nem fome ou frio, mas sempre que fechava os olhos, as imagens daquelas pessoas se definhando e sofrendo vinham à minha mente. Meu sentimento não era de compaixão, era apenas um desconforto. Logo que o sol surgiu, voltamos àquele local de miséria humana. Meus companheiros estavam felizes e envolvidos com a prestação de auxílio, mas eu estava extremamente desconfortável. Torcia para que as horas passassem e eu pudesse ir embora. Tentei me misturar aos demais e encontrar uma tarefa em que eu não precisasse lidar com aquelas pessoas. Percorri os arredores e encontrei um local cercado por uma parede de tecidos velhos. Era uma cozinha improvisada e, então, me ofereci para qualquer tarefa, sendo assim incumbido de servir um arremedo de sopa. Era um caldo bem ralo com alguns poucos legumes. Meu peito doeu ao ver aquelas pobres mulheres transformando escassos vegetais doados por pessoas piedosas em alimento para o corpo de vários doentes. Eu servia o caldo e entregava às freiras para que levassem aos doentes. Ao final, recebia as cumbucas sujas de volta e as limpava para que pudessem servir a outros. Estava aliviado por achar algo que me livrasse daquelas imagens, e o cheiro da sopa amenizava o odor daquele local. Permanecemos naquela vila por 7 noites. Foi, então, na 7ª noite que o irmão comandante nos reuniu. Ficou determinado que partiríamos assim que o sol nascesse. Eu sentia muita dificuldade em me adaptar à rotina deles porque comíamos parcamente a cada 2 dias, quando éramos autorizados a pedir esmolas. O jejum me causava muitas dores de cabeça. Além disso, dormíamos mal, em qualquer lugar que nos fosse oferecido como leito. Como aqueles homens poderiam estar ali por vontade própria? Era impossível optar por aquele suplício. Eu não via nenhum deles reclamar, muito pelo contrário, percebia brilho nos seus olhos e sorriso no rosto. E eu me arrastava para não sucumbir às exigências do meu corpo.
Caminhamos um dia e meio até a próxima vila e, ao chegar, ouvimos rumores de que em mais 6 dias de caminhada encontraríamos um tipo de praga, que estava causando inúmeras mortes. Torci para que eles não quisessem seguir para lá e comecei a considerar a possibilidade de não os seguir caso optassem por ir. Chegamos a uma pequena localidade que me causou enorme surpresa, pois havia somente mulheres e crianças ali. Estava muito curioso, mas, como fomos orientados, nossas palavras deveriam ser apenas de fé e de incentivo. Aconselhava-nos que se mesmo a palavra positiva não fosse pertinente, que preferissemos o silêncio. Então, tive que guardar a curiosidade para mim, pois apesar de pregar amor e caridade, a ordem era muito rigorosa com os seus membros. Caso fôssemos pegos em ócio ou em conversas fúteis, por exemplo, o castigo era certo, assim como se mendigássemos sem autorização. Percebi que meu pai estava certo. Somente aquele sofrimento seria capaz de sufocar a rebeldia que eu carregava comigo. Causou-me espanto perceber que eu pensava nele com carinho, porque eu não pensava nos meus familiares, nem com raiva, nem com saudades. Eles eram como estranhos para mim e, sinceramente, não sentia intimidade e ligação com nenhum deles. Procuramos algo que pudéssemos fazer para auxiliar aquelas pobres mulheres, e encontramos muito a ser feito. Estavam com dificuldades para obter alimentos, já que a maioria delas se limitava aos serviços domésticos e à criação dos filhos. Eram os homens os responsáveis por prover a comida. Sendo assim, assumimos papéis na lavoura e na caça. Elas cozinhavam agradecidas e nos ofereciam o que preparavam. Senti uma ponta de malícia percebendo a situação, pois havia concluído que comeríamos diariamente, já que receberíamos a comida por gratidão. Mas logo percebi que era apenas uma ilusão, pois não nos era permitido aceitar. Continuaríamos com o jejum e teríamos que mendigar, pois não era correto receber pagamento por nossa caridade. De fato, fazia sentido, mas meu corpo não compreendia. Completadas mais 7 noites, partimos dali e foi então que percebi que a questão das 7 noites em cada local era uma espécie de regra do grupo. Para meu desespero, seguimos em direção à praga. Olhei para trás tentando repassar o caminho de volta em minha mente, mas meu senso de direção era nulo. Vi-me em 2 caminhos sem volta, adoecer com os outros ou me aventurar sozinho pela estrada. Preferi a companhia dos irmãos. Andamos por 4 noites quando, enfim, encontramos um celeiro e fomos mendigar. Para nossa frustração, estava abandonado e vazio. Há 4 noites não nos alimentávamos bem e eu já começava a sentir sinais preocupantes de fraqueza. Passamos aquela noite no celeiro e no dia seguinte seguimos mais 2 dias de caminhada até alcançar a próxima vila. Assim que chegamos, ao contrário do que eu esperava, não nos deixaram mendigar. Aquilo me irritou profundamente, mas antes que eu pudesse me manifestar contra o irmão comandante, desmaiei. Acredito que permaneci certo tempo inconsciente, pois quando recobrei minhas faculdades mentais, percebi que o sol estava a se pôr. Fui deixado sobre o feno e o irmão Berto estava comigo. Finalmente você acordou, irmão Matias. Não tinha forças para lhe responder, apenas tentei sorrir. Pegue, coma e beba. Mendiguei para nós 2. Os outros estão procurando locais para passarmos a noite e nos deixaram ficar aqui. Amanhã nos reuniremos na casa de cura bem cedo. Comi, bebi e, quando consegui reunir forças para conversar, o confrontei. Irmão Berto, meu corpo não está suportando isso. O seu não está te cobrando condições melhores. Não se preocupe, irmão Matias. Você ainda é jovem e seu corpo vai se adaptar. Com o tempo perceberá que a caridade é o único alimento de que precisamos. Eu também hesitei no início. Há quanto tempo faz isso? Há 7 anos. Sinto remorso por não ter começado a ser útil a Deus mais cedo. Felizmente, você tem essa chance. Que sorte a sua, não. Não desejo passar por isso toda a minha vida. Acho que não suporto. Irmão Berto me olhou indignado, como se eu tivesse desrespeitado a Deus naquele instante.
Ficamos em silêncio e, depois de alguns minutos, com a voz serena de sempre, ele prosseguiu. Vou te contar uma história, irmãozinho. Eu nasci em berço rico aos olhos dos homens. Minha família tinha posses e viajava com frequência. Aprendi línguas, danças, costumes, o que de nada me serviria. Mas a vida era boa, o meu corpo gostava. Aos 14 anos, vi minha mãe ter intimidades com um homem que não era meu pai. Fiquei chocado com aquilo. Aquela triste realidade me doía e eu tinha pena de meu pai, pois ele sofreria muito ao saber daquilo. Quando finalmente reúne forças para contar a ele, ele me disse que já sabia. Deu uma longa gargalhada pela minha preocupação e disse que há anos fizera um acordo com minha mãe e aquilo não era problema para nenhuma das partes. As palavras de meu pai não pararam de ecoar na minha mente. Como era possível? E o amor que, supostamente, deveria existir entre eles? Comecei a demonstrar sinais de isolamento. Um dia fui levado ao padre para me confessar e contei tudo a ele, que lamentou que um ser inocente, um espírito nobre como o meu, vivesse em um lar tão corrompido. Foi então que ele me convidou para me unir à caridade com os irmãos, antes que fosse tarde e eu me visse impregnado com aquela situação, perdendo, assim, minha espiritualidade. Como vê, irmão Matias, foi preciso que eu resistisse às vontades do meu corpo para salvar a minha alma. É isso que fazemos aqui. Reflita sobre o que te falei e, se ainda assim, desejar se enganar, deixando que seu corpo o comande, te ajudarei a sair da ordem. Assim como eu, você não é obrigado a caminhar conosco. Nem eu nem os outros irmãos o obrigaremos a ficar. A sua consciência é que vai lhe mostrar o caminho. Pensei durante toda aquela noite. Eu não desejava mesmo ficar, porque não suportava mais aquele esforço físico. Mas para onde eu iria? O que eu iria fazer? Meu pai havia me deixado ainda muito novo aos cuidados do padre e, por isso, não aprendi nenhum ofício do qual pudesse tirar o sustento. Não teria sequer para onde ir após me desligar da ordem, tendo até que devolver minhas vestes. Com certeza eu me tornaria um mendigo qualquer e as pessoas não teriam a mesma compaixão que têm pelos irmãos franciscanos. Refleti e percebi que, apesar de doloroso, o caminho que já percorria seria melhor que caminhar sozinho. Escolhi ficar. Na manhã seguinte, acordei o irmão Berto e iniciamos os trabalhos. Não foi necessário que eu informasse a ele sobre a minha decisão, pois já estava clara. Nós nos juntamos aos demais e seguimos rumo a um celeiro grande onde estavam as pessoas que sofriam da praga. Inicialmente os doentes apresentavam febre, que progredia para vômitos e diarreia que causavam desidratação e os levava à morte. Tudo isso não durava mais que 3 dias. O cheiro daquele lugar me lembrava o de chiqueiros onde os porcos viviam, já que aquelas pessoas eliminavam todos os seus dejetos ao lado do leito onde padeciam. Nosso dever era mantê-los limpos e hidratados. Enquanto os irmãos cumpriam com suas obrigações, eu decidi caminhar por todo aquele local. Observando os auxiliares, percebi que os alimentos não eram preparados ali. Segui para a casa em que era feita a sopa e achei curioso que as pessoas tinham aspecto mais saudável do que os socorristas que auxiliavam no celeiro. Fiquei reflexivo. Perguntei, então, à senhora que preparava a comida se haviam perdido algum socorrista, e ela me respondeu que sim, pois vários haviam adquirido a moléstia. Como era possível? Contraíam a doença respirando o mesmo ar. Mas se fosse assim, todos já estariam condenados. Seria por tocarem o doente. Andei mais um pouco e, por fim, assumi a função de trazer a sopa da cozinha e distribuí-la, o que me deu a oportunidade de observar bem a movimentação. Dentre todos, havia uma socorrista muito experiente, a qual todos recorriam para resolver problemas e receber tarefas. Era a irmã Cidália. Passei a reparar em seus hábitos, já que ela trabalhava há dias e não adoecera. Percebi que ela lidava pouco com os doentes e, principalmente, com seus excrementos. Caso precisasse, após qualquer contato com eles, limpava as mãos imediata e demoradamente.
Estávamos ali há 2 dias quando nosso irmão Elias começou a apresentar sintomas. Era um homem simples e forte que sempre optava pelas atividades que todos rejeitavam. Ele nos dizia que passara toda a sua vida pregressa lidando com sujeiras maiores que as que nós víamos, então ferimentos e fezes não o causavam repulsa. Eu o admirava. Como era forte e gostava de demonstrar isso, ele não contou a ninguém sobre seus sintomas, e só ficamos sabendo quando desmaiou enquanto vomitava. Perguntei-lhe qual atividade tinha assumido naquela missão, e ele disse que estava responsável pelo recolhimento dos dejetos. Olhei em volta e vi que muitos dos nossos irmãos tinham contato com os dejetos dos doentes. Saí puxando um por um pelo braço e os levei até o local onde havia água e sabão. Lavei suas mãos com tanta força que reclamaram. Pedi que não saíssem até que eu achasse o irmão coordenador. Com todos reunidos, comecei a falar. Meus irmãos, estive observando e concluí que essa praga está se disseminando pelo contato com os dejetos. Passei esses dias analisando e estudando os hábitos dos socorristas, e aqueles que permaneceram saudáveis foram aqueles que se mantiveram limpos e longe dos excrementos. Vi os olhos descrentes de todos, mas o irmão líder foi para o meu lado e começou a dizer: Deus tem seus meios de falar conosco e hoje ele testou nossa fé. Mandou sua mensagem pelo mais novo de nós, já que nem todos o respeitariam por esse motivo. Devemos ouvi-lo para que não percamos mais nenhum irmão. Lavem-se com frequência, só se alimentem quando estiverem limpos e tomem cuidado ao lidar com os dejetos. Depois desse episódio, senti as coisas mudarem no nosso grupo. Comecei a me sentir verdadeiramente parte daquilo, como se fôssemos uma família, e senti a reciprocidade por parte dos meus irmãos. Além disso, a sensação de ter feito algo bom, de ter sido útil, me deixou extasiado. De fato, eu me tornei uma pessoa diferente após ter sido instrumento de Deus, como dissera o nosso líder. Comecei a agir diferente, buscando ser caridoso para sentir novamente aquela sensação que me fizera bem. Passei a compreender por que aqueles homens escolheram uma vida de privações quando poderiam estar no conforto e vivendo a felicidade do mundo. Irmão Berto e eu ficamos mais próximos, e me tornei uma espécie de afilhado para ele. Seus conselhos eram ordens e eu alimentava uma ligação de pai e filho com aquele irmão. Tudo isso me despertava um zelo incomum pelo seu bem-estar. Em certa missão, foi permitido que mendigassemos por algumas horas, mas o irmão Berto não havia terminado seus trabalhos antes de iniciar a mendicância. Nesse dia, chovia muito e quase não consegui o suficiente para mim. Fiquei muito preocupado com ele, e lhe dei o pouco do que consegui. Ele só aceitou depois que eu lhe jurei já ter me alimentado o suficiente. Foi apenas após 3 dias que conseguimos autorização para mendigar novamente, pois a quantidade de trabalho era imensa. Apesar da fome me doer os ossos, eu me sentia satisfeito intimamente por ter cuidado do meu velho amigo. Embora aparentasse ter uns 40 anos, o que para a época era uma idade avançada, Berto não havia completado 25. Os monges mendicantes desenvolviam doenças pela falta de vitaminas e era nítido no irmão que os anos de missão haviam deixado marcas em seu corpo. Ele era mais lento para as atividades e se queixava com muita frequência de dificuldade para enxergar, principalmente à noite. Engraçado é que ele não tinha medo de nada. Cuidava dos doentes sem receio de adquirir qualquer moléstia, mas eu o ouvia implorar a Deus todos os dias para que não o deixasse ficar cego. Achava interessante como um homem tão iluminado e de tanta fé pudesse se desesperar com a possibilidade de viver na escuridão. Logo ele que desprezava tudo que julgava mundano. E enquanto ele pedia a Deus luz em seus olhos, eu pedia a Deus que lhe desse vida. Só de pensar em caminhar pela terra sem sua proteção e seus conselhos, meu coração doía. Capítulo 3. Missão em La Spezia. A rotina jamais mudou e continuamos de vila em vila na prática da caridade. Os anos se passaram e eu já me sentia um irmão veterano e sábio, mas não cogitava sair da proteção das asas do irmão Berto.
Nossa caminhada nos levou a La Spezia, uma bela cidade costeira na Itália. Lá, o cheiro de peixe e vinho impregnava o nariz, assim como o cheiro dos dejetos nas casas de asilo. Aquela era uma localidade bastante agitada por causa do comércio e da indústria militar. Eu me senti contagiado pela energia do local, mas um pouco desconfortável por conta da agitação e da quantidade de pessoas que circulavam por ali. Nosso irmão líder nos conduzira até a cidade após receber uma mensagem de outro grupo de monges que pedia nosso auxílio. Embarcações atracavam e zarpavam o tempo todo. Desembarcavam homens rudes, grosseiros e agressivos. Eu tinha até medo de olhar em seus olhos e, quando olhava, achava-os vazios ou sombrios. Eu vivia algo completamente novo e definitivamente não gostava dali. Sentia-me inseguro e incapaz de garantir que irmão Berto estivesse em paz. Entretanto, enquanto eu julgava com ignorância e enxergava apenas o mal naquilo tudo, ele estava maravilhado. Queria passear pelo mercado e ficava deslumbrado com os animais, principalmente as aves que os comerciantes traziam em suas embarcações. Tenho convicção de que, se ele tivesse algum dinheiro, compraria qualquer coisa que lhe oferecessem. Nessa ocasião ele parecia um menino e foi preciso esforço para convencê-lo a seguir para o asilo onde receberíamos nossas missões. Chegamos à reunião e o irmão líder nos contou que aquele local estava sendo afetado por duas pragas distintas, doenças desconhecidas que foram trazidas por imigrantes. Além disso, havia uma crescente onda de violência e estupro jamais vista por ali. Recomendou-nos cuidado e orientou que escolhêssemos bem onde dormiríamos, optando por andar em grupos maiores do que o habitual. Chegando ao asilo, notei que havia pessoas de todos os tipos, que apresentavam os mais diversos sintomas. Era muito difícil raciocinar e escolher por onde e como começar. Optei por cuidar das crianças e trouxe o irmão Berto para junto de mim, pois queria ficar de olho nele, receoso de que adquiríssemos aquelas moléstias. Era muito triste ver aquelas pequenas almas, que iniciavam suas missões reencarnatórias e já passavam por provas tão dolorosas. Elas tinham grande inocência nos olhos, e isso enchia-nos de comiseração. Trabalhamos até o pôr do sol, mendigamos por cerca de 1 hora e fomos procurar abrigo. Estávamos em 5, e ainda assim uma onda gelada me percorria a espinha. Eu tinha um mau pressentimento. Não havia celeiros disponíveis como nas pequenas vilas, e as pessoas não eram tão acolhedoras. Caminhamos pela cidade e só vimos becos escuros. Então, orientei o grupo que seria mais seguro dormirmos em um local aberto e iluminado, e foi o que fizemos. A luz do sol nos fez despertar bem cedo. Levantamos e voltamos para o asilo, onde nos reunimos para aguardar o irmão líder, mas ele não apareceu. Passadas 2 horas, disse ao grupo que deveríamos procurar por ele. Buscamos descobrir a qual grupo ele havia se juntado para passar a noite, mas ninguém sabia. A última informação que conseguimos foi a de que ele havia ficado até a noite na casa de asilo. Assim, nós nos dividimos e saímos à sua busca. Alguns procuraram pelas ruas, outros em casas de asilo menores e igrejas. Já se aproximava o crepúsculo quando nos reunimos novamente sem nenhuma pista do nosso irmão querido. Foi então que ouvi uma voz em minha mente dizendo que ele estava próximo, por ali mesmo. Saí andando como se já soubesse onde estava e o encontrei caído no chão, como se houvesse dormido sentado. Senti um enorme alívio. Toquei seu ombro e o chamei, mas parecia que estava em um sono profundo. Sacudi seu corpo com mais força, mas foi em vão. Peguei sua mão e estava fria. Senti um arrepio na espinha e saí correndo para chamar os outros irmãos. Com a ajuda deles, o levamos para um local mais claro e só então pude ver com clareza sua pele pálida e seus lábios roxos. O irmão havia partido. Esse foi o meu primeiro contato próximo com a morte. Eu não me conformava com aquele acontecimento, pois ele era um homem saudável. Costumávamos fazer longas caminhadas e ele nunca demonstrou sinais de cansaço. Não era possível que tivesse morrido daquela forma.
Examinei seu corpo, levantei sua túnica e foi assim que vi sinais de golpes no abdômen e no tórax. Tais golpes foram tão perfeitamente pensados que, qualquer um que o visse com a roupa, nem desconfiaria que sua morte não fora natural. Novamente fiquei assombrado. Como alguém assassinaria um monge? Sempre achei que, por nosso trabalho de caridade, estaríamos imunes àquilo. Jamais desconfiaria que alguém fosse perverso ao ponto de tirar a vida de um homem de Deus e aquilo me abalou intensamente. Passei toda a noite refletindo sobre a falência da humanidade. Concluí que os homens não mereciam que abandonássemos nosso conforto a fim de lhes prestar auxílio. Mereciam sofrer pelas doenças e por toda a dor pelas quais passavam. Meu coração estava cheio de mágoa e ódio. Eu conversava comigo mesmo quando senti dentro de mim uma resposta bastante inusitada. Mas o trabalho que faz não é para os outros, é para você. Aquilo me fez sentir medo e meu coração acelerou. Após me acalmar, concluí que era verdade, que meu trabalho era para minha própria purificação. Se os outros abusavam de nossa caridade, nos pagando com atrocidades, isso era um defeito deles, não nosso. Mas ainda assim, tal conclusão não fez com que a indignação me abandonasse. Na manhã seguinte, nos reunimos na casa de asilo para definirmos nossas atividades. Nossa irmandade era rigorosamente organizada e não havia necessidade de discussão sobre o próximo líder. Estava tacitamente definido que o mais velho assumiria o comando e, assim, irmão José passou a ser o irmão líder. O esquecimento do fato lúgubre perturbou meu espírito. Ninguém mais tocou no assunto, não tinham a menor intenção de saber quem foi e o porquê. Decidi questionar o irmão José se não faríamos nada a respeito. Ele me respondeu, em sua simplicidade de camponês: Irmão Matias, acalme seu coração de jovem imaturo. Há assuntos que não são úteis e não mudarão os caminhos, portanto, devem ser esquecidos. Havia uma regra muito clara na Irmandade sobre questionamentos. Não se confrontava a ordem de um irmão mais velho, não importando o quão absurda fosse. Praticar qualquer ato que pudesse ser interpretado como desrespeito era um erro crasso, passível de desligamento. Portanto, eu apenas o agradeci por me ensinar algo novo. Mas meu coração não aceitou aquelas palavras e eu estava determinado a desvendar aquele absurdo. Quando todos foram procurar abrigo, segui com o irmão Berto. Esperei que ele dormisse e saí em busca de pistas. Retornei ao local onde encontrara o corpo e tentei achar algo que me desse algum direcionamento. Vasculhei o chão e as paredes, tateei a palha que havia por perto e senti algo. Era um anel e nele havia um entalhe que me lembrava Nossa Senhora. Peguei o anel, guardei-o em minha túnica e retornei para junto de irmão Berto a fim de que ele não notasse minha ausência. Passei o resto da noite pensando no que eu faria a partir dali. No dia seguinte, partimos para o asilo e passei a observar com atenção a fim de verificar se alguém usava um anel parecido com aquele que eu havia encontrado, mas não obtive sucesso algum. Na noite seguinte pudemos mendigar e buscar um local para dormir. Quando nos deitamos, irmão Berto disse: vai sair para tentar resolver o seu mistério de novo, menino Matias? Meu coração acelerou, pois eu tinha feito de tudo para ser discreto. O que eu havia feito de errado? Fiquei em silêncio procurando uma resposta. E ele prosseguiu: se seu coração não te deixa dormir, vá. Mas lhe aviso que ouça os conselhos dos mais velhos. Pode descobrir coisas com as quais não saberá lidar. Agradeci pelas palavras e parti. Os conselhos do irmão Berto eram importantes para mim, pois ele era como um pai, mas eu precisava fazer aquilo. Voltei ao local para tentar achar mais alguma coisa, porém, foi em vão. Na manhã seguinte, segui procurando, à distância, o anel na mão de alguém, mas foi, mais uma vez, um fracasso. Fiz o mesmo percurso 3 noites seguidas, também sem sucesso. Estava cansado pela privação do sono e bastante desanimado pela falta de resultados. Após mendigarmos naquela noite, disse ao irmão Berto que precisava ir à igreja, porque tinha que falar com Deus.
Ele se surpreendeu com minhas palavras e abençoou meu caminho. Entrei na igreja, que estava escura com a maioria das velas apagadas. Sentei no primeiro banco com uma vela na mão, e comecei a falar com Deus. Meu Pai, apesar das caridades e auxílios que presto, me sinto inútil. Sinto que não é somente isso que espera de mim. Senhor, mostre-me o caminho que deseja que eu siga. Em silêncio permaneci repetindo as orações que sabia. De repente, uma freira se aproximou para me dar uma nova vela, já que a minha estava a ponto de se esgotar. Levantei meus olhos cheios de lágrimas e vi em sua mão um anel semelhante ao que eu havia encontrado. Irmã, esse seu anel tem alguma representação? Algumas das irmãs de caridade o usam. Quantas vocês são? Não sei ao certo. Pensei, relutei, mas decidi compartilhar minha aflição. Contei a ela o que estava acontecendo. Bom, meu rapaz, somente nesta semana sei que 4 irmãs deixaram a casa. Não sabemos para onde vão quando não desejam mais servir a Deus. A porta fica aberta. Muitas não são vistas de um dia para o outro e concluímos que desistiram da missão. Obrigado pela grande ajuda, irmã. Que Deus lhe dê forças para jamais desistir dos seus propósitos. Retornei satisfeito ao encontro do irmão Berto, não apenas por ter retomado a investigação, mas também por ter recebido tão claro sinal de Deus. No dia seguinte, cumprimos nossa rotina normalmente e, ao final do dia, fui à Ordem das Freiras procurar por informações. Não obtive sucesso, pois as informações que me passaram eram semelhantes às obtidas na noite anterior. A ordem delas ficava em uma igreja grande, com uma parte aberta a todos e outra restrita. Havia uma biblioteca na qual podíamos entrar até certo ponto, e uma outra parte dividida por avisos e cordas, que era restrita às freiras. Diziam que as freiras reclusas eram aquelas que haviam acabado de aderir à ordem e, portanto, não poderiam ter contato com o mundo até estarem com o coração puro. Passei a frequentar aquele local diariamente após cumprir meus deveres. Ficava observando em busca de qualquer pista que fosse. A biblioteca estava sempre vazia, já que não havia livros de interesse comum, somente os que tratavam de estudos religiosos. Vi que, cerca de uma vez por semana, um dos comerciantes mais promissores de La Spezia ia até lá. Achei estranho, porque já o havia visto antes. Aquele homem não demonstrava ser religioso ou temente a Deus. Foram muitas as vezes que o vira em casas de prostituição, muito embora tivesse uma família. Aquilo me despertou interesse e ele se tornou alvo de minhas observações durante todo o tempo em que não estava na casa de asilo. Para minha decepção, o irmão líder estava programando nossa partida para as próximas noites. De fato, permanecemos ali por mais tempo que o comum e já era hora de prosseguir. Precisava acelerar minhas descobertas e, por isso, passei a inventar tarefas para que pudesse deixar a casa de asilo durante o dia. Precisava observar mais o comerciante Henrico. Nessas pequenas fugas, descobri que ele era um homem de muita influência, inclusive financiava criminosos que roubavam cargas. Entretanto, aquelas informações não eram suficientes e eu precisava dar um jeito de ouvir as suas conversas. Ele sempre tinha reuniões no andar superior de seu galpão e, para que eu chegasse até lá, precisaria passar pelo balcão onde as vendas eram realizadas, e isso era impossível. Passei algum tempo dentro do balcão pensando em uma forma de passar por ali. Quão ingênuo eu fui, pois minha presença já causava desconfiança e enquanto eu observava também era observado. Na verdade, aqueles homens pensavam que eu era um espião do governo que investigava as atividades ilegais que praticavam. Certo dia, o rapaz do balcão saiu, deixando livre a passagem para o andar de cima. Comecei a subir devagar, pensando não ser percebido. Foi quando um tiro atingiu a escada por onde eu passava. Corri desesperadamente sem rumo, seguido por vários homens armados. Havia um navio deixando o cais e eu corri até ele. Entrei e me escondi, permanecendo ali por cerca de 1 hora.
Eu tremia de medo, minhas mãos suavam e, quando deixei de ouvir os gritos de ódio, esperei mais alguns minutos e saí do meu esconderijo atrás de algumas caixas. Estava em alto mar. Capítulo 4. Mar Lígur. Estar em alto mar era um suplício para mim, mas ali estava para aprender valiosa lição, qual seja, respeitar os conselhos dos sábios. A minha imprudência me fez quase morrer em uma perseguição, além de me colocar sozinho em um navio repleto de homens hostis. Para minha sorte, pensavam que eu era o padre enviado pelo capitão, e eu realmente fingi que o era. A função me levava a ouvir confissões horríveis de coisas inacreditáveis que aqueles homens faziam, o que me deixava ainda mais temeroso e arrependido de estar ali. Descobri que estávamos indo para a França. Carregavam tecidos e outros produtos para o comércio. O movimento em alto mar, assim como a sujeira no navio, me faziam sentir fraqueza e náusea, e eu já não suportava mais estar entre aqueles homens. Estava desesperado para chegar ao destino, e tudo terminou quando atracamos em Nice, na França. Desci do navio ainda nauseado e tonto e pisar em terra firme foi um presente de Deus. Entretanto, fiquei ainda mais zonzo, meu estômago se revirava, e eu vomitei por 10 minutos, até que caí ao chão, derrotado. Não havia nenhum conhecido por ali, eu não falava francês e nem sabia para onde ir. Fiquei sentado no chão por horas, tentando organizar meus pensamentos. A única certeza que tinha era de que não pisaria naquele navio novamente. Mesmo que passasse por qualquer provação naquele novo país, jamais voltaria a bordo. Tentei traçar vários planos de sobrevivência, mas todos eram falhos. Não sabia nenhum ofício, nem teria como pedir um emprego. Estava entrando em desespero quando decidi fazer a única coisa que eu sabia, rezar. Procurando por uma igreja, andei até o pôr do sol, mas não encontrei. Estava tão fraco e cansado que dormi no chão, ao relento. Acordei com o sol no rosto e minha barriga doía de fome. Mendiguei por algumas horas e continuei procurando por uma igreja. Finalmente encontrei. Interessante que, ao contrário das igrejas que já havia visto na vida, aquela igreja era linda, cheia de pinturas e objetos de ouro. Os padres tinham túnicas que enchiam os olhos. Entrei, sentei-me em um banco nos fundos e comecei a falar com Deus. Pedi que me enviasse algum auxílio, qualquer que fosse. Implorei que me amparasse e me tirasse o medo. Minhas orações foram interrompidas por uma mão em meu ombro. Um homem, na verdade um sacerdote muito bem vestido, me disse coisas que não fizeram o menor sentido, mas pelos seus sinais, entendi que eu não podia estar ali. Tive que sair. Segui sem rumo, como se buscasse um lugar que não fazia a menor ideia de qual era. Cheguei a uma espécie de asilo com pessoas doentes. Sem pensar, entrei e já comecei a ajudar. Ali consegui alimento e quando os demais auxiliares iam embora, eu permanecia dormindo entre os doentes. Não era o ideal, mas perto do que havia passado, aquilo era um presente para mim. Essa foi a minha vida por alguns meses e tornei-me conhecido por ali, inclusive já entendia algumas frases em francês. As freiras me tratavam muito bem e preocupavam-se comigo. Deram-me uma túnica nova e um lugar para me banhar. Mas eu sentia falta de alguém para conversar, pois por mais que falassem comigo, eu não conseguia falar com eles. Foi como um voto de silêncio obrigatório. No início me parecia tortura, não conseguia sequer pedir um favor, mas com o tempo consegui me comunicar por meio de gestos e algumas palavras no idioma local. 5 meses se passaram e a dificuldade em me comunicar era grande. Assim, um dia, uma das freiras me puxou pelo braço e fui levado até um homem, um italiano que havia se mudado para a França há 6 anos. Meu coração se encheu de alegria, pois queria e precisava muito aprender aquela língua. A partir de então, comecei a ter aulas com Giovanni e nos tornamos amigos. Ele havia se mudado para Nice em decorrência de um mau negócio feito na Itália, e não era seguro que ele permanecesse lá. Esse foi o máximo de informação que ele me deu e, insistir por mais, sempre o deixava desconfortável.
Ali na França, ele trabalhava em uma padaria, onde conheceu a irmã que nos apresentara, quando foram negociar as sobras para doar aos pobres. Ele conseguiu para mim um emprego como seu ajudante, o que me rende algum dinheiro. Não era suficiente para pagar um aluguel ou comprar outras roupas, então eu apenas o guardava e continuava a dormir na casa de asilo, graças à permissão das freiras. Como eu havia iniciado a vida monástica ainda criança, não sabia lidar com dinheiro, nem com mulheres. Eu era um rapaz ingênuo e, certa noite, Giovanni tentou me levar para conhecer mulheres. Aquela atitude me feriu muito, pois ele sabia que, embora não fosse exclusivamente monge como antes, eu não havia desfeito os votos que me exigiam pureza. Após esse episódio, eu não quis mais permanecer na padaria. Aquilo serviu para que eu percebesse que estava perdendo tempo ao viver como um homem comum e que devia prosseguir com minha peregrinação ainda que sozinho. Despedi-me das freiras amigas e segui o meu caminho. Capítulo 5. Endemia. Caminhei sem rumo certo, apenas por caminhar e, quando via uma casa de asilo, entrava e ali permanecia pelo tempo que fosse necessário. Foi numa dessas casas que conheci Fernão, também imigrante e envolvido com apostas e perseguições, sendo procurado na Espanha e em Portugal. Por esses motivos precisou mudar-se para a França, onde vivia como mendigo, já que foi expulso do bar onde trabalhava por ter roubado. Era um rapaz simples, mas tinha olhos de serpente. Provavelmente, tinha a minha idade, mas a experiência de um velho. Nós nos conhecemos quando ele adoeceu dormindo pelas ruas. Dei-lhe os cuidados que precisava e nos tornamos amigos, principalmente porque guardávamos uma enorme semelhança em nossas vidas, não tínhamos ninguém por nós naquelas terras. Entretanto, diferentemente dele, eu não me sentia sozinho. Estávamos prontos para seguir nossos caminhos quando ele me perguntou para onde eu iria e eu respondi que iria para onde fosse necessário. Ele, então, pediu para seguir comigo, e assim o fizemos. Achei bastante interessante ter uma companhia pelos meus caminhos, mas eu tinha ciência de que a presença de Fernão seria temporária, já que sua alma não carregava qualquer motivação para a caridade. Entretanto, como um missionário, eu vi uma oportunidade de purificar a um irmão, assim como no passado Berto fizera comigo. Durante nossas andanças eu falava sobre Deus e cada um de nós contou suas histórias. Aos poucos, a má impressão que eu nutria por ele foi se transformando em admiração e amizade. Descobri que ele se tornou órfão muito cedo e não conseguiu se adaptar ao orfanato. Mais ou menos com a mesma idade que eu tinha quando fui levado para a igreja por meu pai, Fernão viu-se obrigado a usar suas habilidades para sobreviver. Foi por isso que trabalhou em um circo, onde aprendeu a ser ágil e enganar as pessoas. Não ficou lá por muito tempo, pois eram constantes as cenas de abuso que presenciava por parte dos donos. Mudou-se para longe e passou a trabalhar no comércio, recebendo como pagamento apenas abrigo e roubando para que pudesse se alimentar e vestir. Quando foi descoberto, precisou mudar-se novamente e, de cidade em cidade, acabou chegando à Espanha, onde passou a trabalhar em uma casa de prostituição famosa, frequentada por ricos e influentes homens. Ocupou-se, então, de descobrir seus segredos e vendê-los, e essa foi a época de maior prosperidade em sua vida. Mais uma vez foi descoberto e correu enorme risco, pois poderia ser enforcado por vingança. Assim, fugiu para a França, onde até então tentava sobreviver. E assim seguimos longos caminhos, eu falando de Deus, e Fernão sobre o mundo, mas fazendo caridade. Com o tempo, ele passou a me acompanhar nos jejuns e nas orações. Mesmo que aos poucos, notei que ele começava a se interessar por meus passos e aqueles olhos de serpente pronta para atacar deram lugar a um brilho diferente que apenas os que carregam amor no coração possuem. Em um dia tive a certeza de que Fernão havia se tornado um monge franciscano de fato, pois lhe ofereceram dinheiro após um auxílio e ele negou. Ele não sabia que eu o observava. Por conta disso, resolvi ir a um alfaiate e pedir uma túnica para Fernão, que paguei com o dinheiro que juntei pelo trabalho na padaria de Giovanni.
Quando lhe entreguei o presente, ele se emocionou e me abraçou, dizendo que eu era como um irmão para ele, sua única família, e que havia encontrado o sentido que sempre buscou para sua vida. Seguimos juntos, na condição de irmãos franciscanos, pela costa francesa até o interior do país. Caminhamos até Lozère, onde conhecemos Raul, um rico francês com grande propensão para a caridade. O encontramos numa casa de asilo local, onde, ao nos ver dormindo, ofereceu sua casa como abrigo. Nós o agradecemos, mas recusamos dizendo que dormir daquela forma era de fato o nosso desejo. Ele ficou intrigado com nossas palavras e, embora fosse um homem reservado, com frequência perguntava sobre nossos hábitos. Raul era um homem solitário que passou por um grande trauma na vida e, por isso, optou pelo isolamento. Senti grande pesar por ele, mas lhe ofereci meu apoio. Ele era muito circunspecto, então, procurei ser sutil na aproximação e obtive sucesso. Embora demonstra-se não ser dado ao convívio, seu coração gritava por companhia. Mais tarde, quando nos tornamos amigos, ele nos contou que havia perdido sua esposa e filha por uma doença e, desde então, procurava preencher seu tempo praticando a caridade. Passamos 13 noites em Lozère e, na noite que antecedia nossa partida, procuramos Raul para nos despedir, percebendo que ele estava bastante desconfortável com a situação. Senti que ele estava desapontado. Assim que o sol nasceu, Fernão e eu nos preparávamos para partir. Enquanto nos despedíamos das freiras, ouvimos Raul gritar ao longe. Quando correu em nossa direção, vi que estava vestido como nós, e nos contou que havia deixado seus bens para os empregados. Disse-nos que há tempos incomodava-se com sua vida e que desejava algo muito maior. Foi assim que seguimos os três. Partimos rumo a Valence, onde ouvimos falar de uma praga. Fernão e Raul questionavam-me se ir até lá seria o mais sábio. Foi nesse momento que lembrei-me de mim mesmo quando auxiliei em uma epidemia. Contei-lhes, então, como fui usado como instrumento de Deus, e eles não me questionavam mais. Era interessante perceber a forma como interagíamos e nos completávamos. Fernão era expansivo e alegre. Raul, grave e reservado. Eu me vi no mesmo papel que irmão Berto exercera sobre mim. Era equilibrado e sincero. Assim que chegamos a Valence, não demorou para que percebêssemos os danos que a doença já havia causado. Corpos eram amontoados fora da cidade e aquela cena e o mau cheiro me incomodavam, perturbando minha visão, da mesma forma que ocorreu quando entrei pela primeira vez em um local preenchido pela doença. Não precisamos andar muito para encontrar uma casa de cuidados, pois havia muitas, todas cheias. Percebi que Raul estava abalado, e sabia o porquê. Não quis dizer nada a ele, apenas pedi a Deus que lhe desse força, apertando seu ombro em um gesto de apoio. Assim que adentramos a casa de asilo, as freiras se aproximaram implorando por socorro. Víamos aflição genuína em suas faces. De fato, havia muito trabalho para poucas pessoas. Chamou-me a atenção o fato de que parte da cidade estava cercada. De um lado ficavam os doentes, de outro, com casas nobres, a doença não existia. Curioso, aproximei-me do cercado para compreender a situação e fui parado por um soldado. Senhor, não pode cruzar esta cerca. Peço desculpas, amigo, mas por que essa separação? Os pobres estavam passando doenças aos ricos. Fiquei tão surpreso com a resposta do soldado, que me retirei e retornei ao encontro dos outros. Ao contrário da maioria das pessoas da época, eu não acreditava em magias e punições divinas. Deus, para mim e para meus irmãos, era sinônimo de amor e mais nada. À noite, tentamos encontrar uma explicação para aquilo. Eu sentia que precisava observar como era a parte nobre da cidade para, assim, perceber as diferenças. Entretanto, eu sabia que aquilo não era possível e, tendo em vista minha trágica experiência como espião, entendia que transpor a cerca não era uma opção. Só me restou questionar a respeito da forma pela qual se davam a distribuição de água e a eliminação dos dejetos dos dois lados.
A resposta devia estar ali. Mas, para minha decepção, eram realizados da mesma forma. Preocupei-me com a falta de explicação, principalmente por temer pela saúde dos meus companheiros. Isso me motivava a buscar uma resposta. Observei, então, a cozinha e o preparo dos alimentos, mas não encontrei o que procurava. Pensei que talvez houvesse algo em comum entre os doentes, talvez um verme da lavoura, algo relacionado ao trabalho deles. Entretanto, havia doentes de todas as profissões e isso aumentou minha frustração. Foi quando ouvi uma voz na minha mente. Matias, procure a resposta em Deus. Em Deus? Mas como? Tentei obter uma resposta, mas apenas aquela frase persistia em minha mente. Durante horas, refleti sobre aquilo, em vão. Percebendo minha angústia, Fernão e Raul vieram até mim. Disse a eles sobre todas as minhas conclusões e também a respeito daquela orientação que recebera dos anjos. Quando terminei a frase, Fernão arrematou. Procurar a resposta em Deus. Procure na igreja, ora. Ele disse com tanta simplicidade e vontade de ajudar, que, mesmo com uma forte convicção contrária, concordei, e fomos até lá. Adentramos uma igreja bastante simples, escura, úmida com um cheiro forte e indecifrável. Notei que aquela era uma diferença existente entre os dois lados, pois, logo que cheguei à França, fui a uma igreja cheia de pompa e ostentação, o que não era o caso ali. Fernão acertara, aquela era a pista correta e, assim, fomos investigar. Nós nos dividimos e cada um observou minuciosamente o local. Passadas 2 horas, eu já havia desistido e fui chamar aos demais. Encontrei Fernão, mas não encontramos Raul, apesar de ser um local pequeno. Procuramos em todos os lugares, até que Fernão teve a ideia de ir até o confessionário, onde encontrou Raul desmaiado. O cheiro estava tão intenso que senti vertigem. Olhei ao redor e percebi que as paredes possuíam fungos de variadas colorações. Rapidamente o retiramos dali e o levamos para fora da igreja, onde o deitamos e molhamos seus lábios até que ele recobrasse os sentidos. Aos poucos, ele despertou e começou a se queixar de intensa dor de cabeça. Pedi a Fernão que fosse procurar por alimento e água fresca. Minutos após estarmos apenas os dois, Raul começou a se debater com força. Tentei segurá-lo, abraçando-o para que não se machucasse. Meu desespero foi tão grande que comecei a chorar alto e gritar por intervenção divina. Segundos depois, ele parou. Meu coração batia tão forte que chegava a doer. Comecei a rezar, a única coisa que poderia fazer até conseguir ajuda. Raul ainda não havia acordado, mas eu jurava que o terror havia passado. Mas eu estava errado, e de repente começou novamente a se debater. Seus lábios se cortaram e seus esfíncteres relaxaram. Meu desespero aumentou e comecei a gritar por ajuda, qualquer tipo de ajuda. Mais uma vez ele parou, mas a crise se repetiu por mais 2 vezes. Foi quando senti uma mão em meu ombro e, ao abrir os olhos, vi um homem alvo, com vestes inexplicavelmente brancas e alinhadas. Senti que de alguma forma ele pediu para que eu me afastasse, e assim o fiz sem esboçar qualquer reação. Ele pegou a mão de Raul delicadamente, ergueu-o e os dois saíram andando. Raul, meu amigo, aonde vai? Precisamos de você, disse na tentativa de que ele não fosse. Ele olhou para trás e disse: Fique com Deus, amigo querido. Permaneci no mesmo lugar, chorando muito. Fernão aproximou-se trazendo água e pão e, prontamente, o abracei e contei que Raul havia partido. Sentados, choramos em silêncio. Na manhã seguinte, assim que nos levantamos, fomos contar à população que havíamos descoberto mofo na igreja, e que, após se expor a ele, Raul morrera muito rapidamente. Eu expliquei que acreditava que a endemia fosse proveniente da presença de fungos, que, também, deveriam estar presentes nos grãos, plantas e casas, pois já ouvira histórias sobre mortes ocorridas na Rússia e na Inglaterra. Decidimos ir embora, pois era doloroso demais permanecer naquela cidade.
Entretanto, para nossa surpresa, 3 homens pediram para seguir conosco, e assim partimos os 5 para o leste. Aquela visão perturbou meu juízo. Estava perdendo a saúde mental? Guardei para mim. Não queria causar preocupação ou perder a confiança dos meus irmãos. Caminhamos de vila em vila seguindo os princípios dos irmãos franciscanos que eu havia aprendido e passado aos outros. A cada vila que passávamos, novos irmãos se uniam a nós. Superávamos em número a minha primeira caravana. Eu me sentia orgulhoso em poder passar a boa moral adiante. Fernão, meu fiel amigo, ficava cada vez mais empenhado nas missões. Sua energia era inesgotável. Sempre que chegávamos a algum local novo, ele sondava a população para descobrir nosso próximo destino. Tinha se tornado um novo homem. Seguindo para o leste, eu desejava profundamente retornar às minhas origens, mas lutava contra meus desejos para que não influenciasse na escolha dos percursos. Deixei então que Fernão ficasse responsável por essas decisões, que sempre eram sábias. Entretanto, intimamente, torcia para que me levasse aonde eu desejava estar. Chegamos à região de Savoia, fronteira com a Itália, e praticamos a caridade. No momento de decidir nosso novo destino, Fernão sugeriu que partissemos para Bourg-en-Bresse, localizada ao norte. Aquilo me causou preocupação, pois estávamos muito próximos de minha terra natal e mudaríamos a direção. Desejava muito rever o irmão Berto e saber de sua saúde. Acabei intervindo sem perceber, e acabei sendo rude com meu amigo querido. Após notar o que eu havia feito, me senti muito mal. Havia tempos que minha estupidez estava adormecida e eu achava até que tinha perdido definitivamente aquele vício. Pedi desculpas ao pobre Fernão que, por medo, não mencionou mais a possibilidade de irmos para o norte. Agindo mal, consegui o que desejava. Parte de mim estava magoada com aquele episódio, porém, uma parte mais recondita, estava orgulhosa da conquista. À medida que nos aproximávamos da Itália, senti mudanças significativas em meus pensamentos e atitudes. Era preciso me controlar muito para dominar meus anseios e impulsos, exatamente como na época em que me juntara à ordem. Aquilo me deixou extremamente perturbado. Eu sabia que havia avançado durante todos esses anos de peregrinação e havia me acostumado com as privações, pois meu corpo já não pedia por excessos. Agora era como se eu estivesse voltando ao início e perdendo tudo o que havia conquistado. Essas mudanças também se manifestavam no trato com os irmãos da ordem, pois eu estava intolerante, rude e amargo. Era tão evidente a mudança, que pedi a Fernão que assumisse o papel de líder. Tornei-me recluso até que conseguisse dominar meus instintos novamente. Passei de um espírito iluminado que ofertava conforto, para um ser triste e solitário. Tinha tanto medo de não conseguir dominar o meu dragão interior que, quando chegamos a Turim, optei por deixar a ordem e ficar sozinho. Após muitos pedidos para que não partisse, eles finalmente pararam de relutar e entenderam que eu estava determinado. Eu sabia que estava prestes a perder o controle, a permitir que meus maus instintos aflorassem. Ao menos sozinho, eu não iria ferir ninguém. Já em Turim, procurei um mosteiro e pedi abrigo. Naquele ambiente de silêncio total, pude realizar minhas reflexões. Jejuei por 3 dias e me mantive em orações constantes, pedindo a Deus que me ajudasse a compreender o que se passava e que me libertasse daquela agressividade que tentava me dominar. Na terceira e última noite de jejum, enquanto eu orava, tive uma visão. Não sei se estava dormindo ou se estava acordado, mas posso afirmar que aquela experiência foi muito verdadeira. Eu me vi como um soldado do século XVI, montando um cavalo e empunhando uma grande espada. Caminhava entre homens com uniforme semelhante ao meu, porém desmontados. Pisquei os olhos e me vi em batalha, lançando minha espada contra pobres homens que logo caíam ao chão. Pisquei novamente e vi que eu ateava fogo em pequenas vilas. Quando recobrei a consciência, estava suado, tinha as mãos frias e o coração acelerado.
Aquelas imagens se repetiam em minha memória, deixando uma sensação de prazer que impregnava meu ser. Aquilo tudo era motivo de orgulho para uma parte do meu espírito que estava adormecida e que, agora, se tornava dominante. Quebrava-se, ali, o equilíbrio que eu havia conquistado ao longo de tantos anos e sacrifícios. Capítulo 6. Vívido dragão. Os ímpetos esquecidos de minha personalidade voltaram e se instalaram em meu ser. O dragão fora solto e estava descontrolado. Deixei o mosteiro, pois já não conseguia manter a mesma conexão que outrora eu tivera com Deus. Sempre que eu tentava me conectar, minhas lembranças se reavivavam. Não fazia sentido me manter entre homens de Deus em busca da purificação, se minhas tendências me aproximavam da forma animal. Passei a caminhar sozinho pelas estradas, sem o medo que senti no passado. Havia, sim, uma sensação de desafio e um desejo de enfrentamento. Felizmente, não surgiram ocasiões que me proporcionassem isso. Cheguei a uma vila e fiquei perdido, pois não desejava mendigar. Aquilo começava a me parecer humilhante demais. Entretanto, meu corpo pedia alimento e eu já não conseguia mais dominá-lo como antes. Na feira local, encontrei a oportunidade de furtar comida, e assim o fiz. Fugi rapidamente buscando um local para me esconder, mas minha consciência brigava comigo. Era a primeira vez que fazia isso e senti uma mistura de poder, vergonha, orgulho e pecado. Tantos pensamentos e sentimentos me deixaram muito confuso, e precisei me sentar, pois a vertigem já não permitia que eu seguisse caminhando. Comi e adormeci sobre o chão. Acordei com o sol queimando meu rosto e já nem me lembrava do ocorrido. Decidi procurar um trabalho temporário e, tão logo conseguisse algum dinheiro, retornaria a Bolonha para exigir de meu pai os direitos de filho mais velho. Infelizmente, eu não possuía qualquer experiência ou habilidade, e só consegui um ofício na limpeza de um bordel, o que me feria muito o orgulho. Se abriam, naquele momento, as portas de um mundo para mim desconhecido. Vi situações que me embrulhavam as entranhas e, felizmente, nada daquilo me despertava desejo, pois via as mulheres se exibindo sensuais durante a noite e deprimidas durante o dia. Sentia compaixão por elas e tinha vontade de desaparecer dali e, por isso, trabalhei o mínimo necessário para conseguir fazer minha viagem. Quando consegui, paguei a um grupo de comerciantes para que me permitisse ir com eles. Caminhávamos durante todo o dia, da aurora ao crepúsculo. À noite, comíamos e dormíamos. Eles conversavam e bebiam vinho por algum tempo, mas eu consegui manter alguns bons hábitos, e preferia ficar sozinho nesses momentos. Durante as caminhadas, a todo momento me deparava com situações que me despertam o desejo pela violência, a vontade de agredir alguém, mas eu me continha pensando que precisava da companhia daqueles homens. À medida que avançávamos para o leste e nos aproximávamos de Alexandria, passei a sentir fortes dores de cabeça, tão intensas que me causavam vômitos. Minhas noites passaram a ser turbulentas e preenchidas com pesadelos intermináveis. Passava o dia todo padecendo das mais diversas sensações negativas, que iam desde angústia, desespero, agitação, vertigens, dores difusas até suores. Os sintomas eram cada vez mais constantes e intensos. Após 5 dias caminhando em direção ao sul, já tínhamos passado por Alexandria e chegamos a um conjunto de ruínas que pareciam bastante antigas. Havia paredes de pedras mortiças que pareciam ter sido habitações de uma vila organizada. Tinha a impressão de que um número considerável de pessoas vivera ali. Os homens decidiram acampar e, durante o jantar, eu percebi sons e movimentos que mais ninguém viu ou ouviu. Os cavalos estavam calmos, mas, para mim, os sons eram insuportáveis. Ouvia passos, choros, gritos, movimentos no mato, mas o que verdadeiramente me atordoava era a sensação de ser observado. Todos foram dormir e a fogueira estava quase se apagando. Os barulhos se tornaram vozes que aos poucos formaram palavras duras e dolorosas. Elas se tornavam cada vez mais próximas e mais altas, até que ouvi um sussurro feminino ao pé do ouvido, dizendo: imundo.
Um frio se espalhou por todo o meu corpo, mas rapidamente foi dando lugar ao desespero. Ao redor tudo estava calmo, todos dormiam e nenhum animal se agitara. A calmaria foi encerrada por meus gritos de desespero. Calem-se, pelo amor de Deus! Saí correndo como um louco, sem destino. Corri o mais rápido que pude, como se isso fosse me libertar daquelas vozes. Parei de correr apenas quando cheguei a uma pequena cidade. O sol já nascia e o silêncio reinava. Finalmente eu havia me libertado daquilo. Quando pensei no que havia feito, não sabia qual direção havia tomado. Estava sozinho e o dinheiro que ganhara havia se transformado em mantimentos que ficaram com os homens no acampamento. Estava terrivelmente aflito diante do que acontecera. Estava desamparado e tinha as faculdades mentais afetadas. Precisava encontrar alguma igreja para receber tratamento contra demônios. Cheguei a uma igreja e contei ao padre o que me acontecera, implorando por seu auxílio. Por ser um monge, fui levado ao mosteiro local. Após muitas orações, fui banhado e recebi vestes brancas e frescas. Eles me deram um quarto, onde havia uma cruz na parede e uma cama de metal enferrujado com lençóis brancos. Deitei-me e fiquei só. A solidão, entretanto, serviu como uma porta aberta para todas aquelas vozes. Não tardou para que elas se transformassem em formas humanas. Mulheres seguravam os braços de crianças mutiladas, famílias de aleijados, soldados pedindo socorro. Todos olhavam para o fundo da minha alma e me culpavam por suas dores e perdas. Meus gritos de desespero se espalharam pela noite, mas eu não podia correr. De repente as pessoas começaram a se encaixar em situações diversas, como se minha mente as localizasse nas lembranças. Consegui me ver queimando casas e vilas, assassinando, estuprando, enfim, cometendo os atos mais odiosos e repugnantes. Despertei com vômitos que me molhavam o corpo já suado e começavam a me sufocar. Procurei me concentrar no local onde estava realmente. Lembrei-me de tudo o que acontecera e comecei a rezar todas as orações que sabia, sem parar, repetindo entre elas: perdão, Senhor. Perdão. Pela manhã, os monges me banharam e disseram para que eu ficasse até que me sentisse pronto para prosseguir. Mas eu não conseguia responder. Tentava emitir outras palavras, mas só saía da minha boca: perdão, Senhor. Perdão. Percebi que havia perdido o controle sobre a perna e o braço direito. Eles estavam pesados e eu tinha que me arrastar. Saí do mosteiro, mas era como se estivesse ausente do meu próprio corpo durante algumas horas. Quando me dei conta, estava numa estrada, arrastando vagarosamente a perna e repetindo as únicas palavras que conseguia. Caminhei assim por 4 dias e meio, quando novamente retornei da minha ausência mental e vi meu corpo caído ao chão. Tentava fazer com que ele se movesse, mas era inútil, pois não me obedecia. Fiquei ali por vários dias. Tentava me mover enquanto corvos se aproximavam para se alimentar do meu corpo, e eu não conseguia me defender. Demorei a entender o óbvio. Estava fora do meu corpo. O desespero e a insistência em tentar me mover adiaram minha compreensão daquela realidade assustadora. Passei por um período de pranto inconsolável, sem aceitar que eu estivesse morto, e isso durou alguns dias. Acompanhei a decomposição do meu corpo e torcia para despertar daquele pesadelo. Decidi abandonar aquela cena, procurar uma igreja e pedir auxílio aos anjos de Deus. Comecei a vagar. Passei por vários encarnados, mas sequer notavam a minha presença. Parte 2. Capítulo 7. Enganoso livre-arbítrio. Vaguei por tantos dias e noites que era impossível dizer há quanto tempo estava naquela situação. Meu desespero aumentava a cada instante. Finalmente cheguei a uma igreja e, para minha decepção e desespero, não havia anjos à minha espera, muito pelo contrário, vi padres acompanhados por sombras. Me senti muito fraco e saí correndo do local. Sem ver uma saída e me sentindo preso, comecei a gritar desesperadamente por ajuda e, infelizmente, eu consegui.
Aproximou-se de mim um grupo de homens de aspecto grave e sombrio, porém muito bem organizados. Eles me pegaram com tanta força pelos braços que era impossível resistir. Eu me sentia cada vez mais fraco. Fui levado a um local escuro e úmido, que me lembrava uma caverna. Havia outras pessoas ali. Todos estavam aprisionados, gemiam e traziam genuíno desespero nos olhos. Concluí que ainda estava preso naquele sonho alucinante. Apesar de as sensações serem reais, aquilo era completamente irracional. Eu não compreendia o que fazíamos ali e nem por que estávamos aprisionados. Na minha mente, começaram a surgir vívidas lembranças de minha vida como soldado. Eram tão fortes que comecei a me sentir como aquele homem. Embora sentisse sua força, sentia remorso por me aprazer das atrocidades que cometia. Lembrei-me dos companheiros de guerra que não desejavam estar em combate, do medo em seus olhos. Também me lembrei do meu desejo por sangue e do prazer que sentia a cada homem que feria. Ali naquele estranho lugar, apanhávamos com frequência. Eu nem buscava entender o porquê, pois sentia que merecia aquelas dores. A cada chibatada que recebia, eu sentia uma espécie de redenção. Na minha mente, vinham as faces de cada homem, mulher e criança a quem eu causara alguma dor. Foi uma experiência aterrorizante e perdi completamente a noção do tempo. Aos poucos, o chicote não doía mais e as feições não me traziam emoção alguma. Não sentia mais dor, nem medo, nem angústia ou qualquer outra sensação. Não sentia mais nada, mas sabia estar preso àquele local. Para ser preciso, era como se meu corpo estivesse petrificado. Capítulo 8. Remissão. Impossível precisar quanto tempo passou, mas durante todo ele permaneci imóvel e absolutamente insensível às dores e ao sofrimento. Meus pensamentos se tornavam mais lentos a cada dia, como se minha mente perdesse o controle sobre si. Sem dúvida, havia atingido o estágio mais baixo e negativo de toda a minha jornada. Naquele período, não me lembrei de Deus nem de minha caminhada religiosa sequer por um instante. Penso que se o tivesse feito, meu resgate teria demorado menos. Enfim, tudo isso foi necessário e precioso para me tornar quem sou hoje. Tenho turvas lembranças do dia em que fui resgatado. A escuridão começou a sumir lentamente e retomei o controle sobre mim. Adormeci e acordei já em uma casa de transição. Existe um padrão evolutivo na vida da maioria de nós, espíritos desencarnados, mas minha história ganhou atenção, porque pode servir de exemplo e aprendizado para os filhos que desconhecem certos tipos de possibilidades de caminhada. A minha se destacou pelas oscilações. Para ser mais claro, o que se espera de um espírito que em uma encarnação foi um soldado cruel e que em seguida passa pela experiência terrível que lhes contei, é que ele aprenda com os seus erros. Mas eu precisei errar ainda mais para evoluir. Permaneci 20 anos nos planos espirituais, onde me desimpregnei de energias negativas, estudei, trabalhei e senti necessidade de reencarnar, pois precisava pagar pelas mortes e sofrimentos que causei. Precisava entrar em equilíbrio com minha própria consciência. Trabalhei muito para receber essa oportunidade e, depois de muito tempo, obtive permissão para nova encarnação. Reencarnei no final do século XX em Orleans, na França. Nasci em uma família de 6 filhos, sendo eu o mais novo. Mais tarde descobri que todos os meus familiares estiveram presentes na minha encarnação como soldado, o que explicou vários fatos. Éramos 4 homens, sendo meus irmãos Leroy, Maurice e René os mais velhos, e eu, Carlo, o mais novo. As minhas irmãs eram Annette e Pauline. Nosso pai era lavrador e nossa mãe, dona de casa. Éramos pobres, e meus irmãos começaram a trabalhar muito cedo. Eu, mais novo e preguiçoso, fugi do trabalho até o dia em que não pude mais me esconder sob a proteção de minha mãe. Embora criança, eu a manipulava com facilidade, fingindo me machucar no trabalho para ganhar descanso. Era detestado pelos outros. Comecei mal a minha oportunidade de redenção. Quando me tornei adulto, todos os meus irmãos tinham um ofício, mas eu não.
Todos seguiram suas vidas e constituíram suas próprias famílias. Nossos pais morreram cedo, o que enfraqueceu ainda mais os laços que me ligavam aos meus parentes. Eles me desprezavam pelo que eu era. Sem ofício, sem família, sem princípios e com fortes tendências negativas, não tardou para que eu me juntasse a péssimas companhias. Como todos os meus irmãos se casaram e se mudaram da casa dos nossos pais, fiquei morando só, mas por pouco tempo. Passaram a viver comigo Eron e Marcílio, que se tornaram meus amigos quando me ajudaram em uma briga de bar. Eram mais velhos que eu e exerciam todo tipo de trabalho sujo. Em pouco tempo, nossa casa se tornou um ponto de referência para a polícia. Nem seria preciso dizer que perdi outra encarnação, pois passei a vida alimentando e solidificando meus vícios. Minhas más tendências eram tão fortes que, em certos momentos, até as tais más companhias se surpreendiam com minhas atitudes. Era o meu prazer de matar que chamava a atenção. Desencarnei aos 17 anos, em uma troca de tiros com a polícia. Morta a matéria, meu espírito foi para lugar que guardava afinidade com as minhas energias. Claramente, fui para um mundo inferior e lá permaneci por muito tempo, mas, diferentemente da outra vez, não apanhava, eu batia. Creio que meu talento em causar dor foi explorado ao máximo. Nessa época, regredi como em nenhum outro momento. De fato, estava embevecido por aquelas energias e me sentia um rei. Nosso comandante ordenou que fizéssemos uma cobrança kármica a uma mulher. Ele nos disse que ela o humilhara um dia e que precisava pagar. E assim seguimos eu e um companheiro para executar a tarefa. Capítulo 9. Marisa. Encontramos a pobre mulher, uma costureira de aproximadamente 50 anos. Ela morava junto a 5 netos e um gato, sendo viúva e tendo perdido uma filha em um acidente de carro. A casa era simples, típica de periferia. Passamos um tempo observando seus hábitos e sua rotina para decidirmos a melhor forma de agir. Como era uma pessoa simples e solitária, pensei que seria uma tarefa fácil. Porém, era uma mulher religiosa, frequentava grupos de oração e rezava várias vezes ao dia. Toda vez que tentávamos nos aproximar ou enviar-lhe uma energia negativa, falhávamos. Após dias de tentativas inúteis, percebi que seria necessário mudar a estratégia. Precisava encontrar um alvo fácil para desequilibrá-la e, assim, escolhi o garoto. O menino Samuel era esperto e inquieto. Tive a impressão de que seria fácil impregná-lo com nossas energias e passamos a acompanhá-lo, esperando o momento certo de agir. Provocamos algumas situações para desapontá-lo com a intenção de baixar o seu padrão vibratório. Confesso que não foi tarefa fácil, pois o garoto tinha a proteção da avó. Entretanto, em certo dia, conseguimos acompanhar o seu espírito durante o desdobramento noturno e o sobrecarregamos com pensamentos tristes e negativos. Na manhã seguinte, o menino acordou prostrado e sem vontade de sair da cama, o que deixou a avó preocupada. Continuamos a alimentá-lo com energias negativas a fim de que a luz da avó não destruísse a semente que plantamos. A criança estava muito angustiada, chorava facilmente e tinha pesadelos. Sua mãe, que havia desencarnado quando ele tinha apenas 3 anos, era uma lembrança muito vaga, mas nos valemos de sua ausência como um foco para alimentar sua dor, emanando ainda mais tristeza para o ambiente. O plano ia de vento em popa. Samuel continuava desanimado e recolhido ao leito mesmo após decorridos 5 dias do ataque inicial. A senhora o levara ao pediatra, mas obviamente não havia qualquer alteração física a ser tratada. A avó não se preocupava com mais nada além do menino, o que passou a baixar, também, o seu padrão vibratório.